todos a abrirem a sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. O tema desse mês é obras poderosas, atos poderosos, ações poderosas. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Diz a palavra do Senhor: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Deixa eu repetir. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quero te levar a pensar o que significa isso. Abre a tua Bíblia comigo. Hoje vamos ler muita Bíblia, né? Hoje pela manhã vamos ler muitos textos da Bíblia. Mateus 28, 18. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus 28, 18. Enquanto você está abrindo a Bíblia, diga comigo assim: o reino de Deus consiste em poder. Mais uma vez. Mateus 28, 18 está escrito: então Jesus se aproximou dos discípulos e disse a eles: foi-me dado toda a autoridade, foi-me dado todo o poder, no céu e na terra. Eu vou repetir esse texto, Mateus 28, 18. Então Jesus se aproximou-se deles e disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Em algumas versões autoridade, outras versões poder. Ouça, Jesus tem todo o poder. Isso não te muda nada, não? Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem todo o poder, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. E você precisa entender que o reino dEle não consiste só em blá blá blá, meu irmão. Ouça, não quero aqui desprezar o poder das Escrituras, nem o poder da palavra falada. Porque em Provérbios 18, 21 diz que tudo aquilo que eu falo vem sobre a minha vida. Mas eu quero dizer para você que você não pode fazer parte de uma igreja, que você não pode fazer parte de um momento com Deus, um relacionamento com Deus, só de discursos, só de histórias, irmãos. Quando você tem um encontro com Deus, quando você vive com Deus, quando você se relaciona com Deus, poder tem que aparecer na tua vida. Você está aí? Porque o reino de Deus consiste em poder. O reino de Deus consiste em poder. Ah, mas o que é poder? Diz comigo assim: poder é capacidade, possibilidade para fazer algo. Diz comigo: poder é direito. Poder é direito de decidir, direito de mandar. Poder é autoridade. Ei, quando eu estou dizendo para você que o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder, eu estou dizendo para você que o reino de Deus tem a capacidade para fazer coisas. Dá glória a Deus. Quando eu estou dizendo para você que o reino de Deus é poder, eu estou dizendo para você que o reino de Deus, Ele te dá o direito de agir. Dá glória a Deus. Não sei o que você pensa, mas essa manhã é uma manhã de cura interior. Pessoas que vieram aqui essa manhã vão receber cura interior. E alguns pensam: puxa, mas eu já passei por tantas ministrações, não preciso. Deixa eu pregar primeiro, depois no final você me diz se precisa ou não. Mas eu percebo, querido, que na nossa mente, ou vou melhorar, na nossa alma, e pouco importa a memória, se é a parte da memória, se é a parte dos raciocínios, se é a parte dos sentimentos. A tua alma, muitas vezes, ela impede você de viver o que Deus tem. A tua alma tem diversas perspectivas. Muitas vezes ela tem diversas perspectivas que limitam o poder de Deus e fazem com que você viva somente palavras. Faça que todas as vezes que você venha no culto, você escute palavras e não veja poder. Quando nós pregamos a palavra aqui, ouça, meu irmão, a palavra de Deus, desde Gênesis, quando Deus disse, haja,
Não foi só palavra, aconteceu algo. Quando você se submete à palavra de Deus, quando você se submete ao reino de Deus, as coisas começam a acontecer na tua vida. Tem que haver transformação, tem que ter manifestação daquilo que Ele é. E se Ele é bom, tem que aparecer bondade em mim. E se Ele é poderoso, tem que aparecer poder em mim. E se Ele é santo, tem que aparecer santidade em mim. Porque o reino de Deus consiste em poder. Você está aí? Mas o que tem acontecido com muitos de nós? Temos perdido para a nossa alma, para os limites que a nossa alma fazem a gente enxergar o que Deus está falando. Os paradigmas que foram estabelecidos dentro de nós. Paradigma significa a maneira que você enxerga a vida. Mas quando eu te digo que o reino de Deus é um reino de poder, e como eu li em Mateus capítulo 28, Jesus recebeu todo o poder. Você pode dizer comigo, todo o poder pertence ao Senhor. Nós precisamos, eu e você, precisamos entender que o poder de Deus é para todos os aspectos da nossa vida. Deus pode se meter em tudo na tua história. Deus pode curar uma enfermidade, Deus pode restaurar um relacionamento, Deus pode abrir portas profissionais, Deus pode te levar a um novo nível de santidade, Deus pode te levar a um novo nível de intimidade com os teus filhos, Deus pode fazer de você um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Deus pode, Ele tem poder para fazer você ser uma pessoa mais legal, melhor, mais excelente, mais virtuosa. Você está aí? Deus pode, Ele é poderoso. Mas quer ver? Vamos correr. Eu coloquei em ordem de organização bíblica, uns 8, talvez 10 versículos. Vamos começar no livro de Jó. Abre a tua Bíblia em Jó. Eu quero te mostrar como são poderosos também os teus pensamentos. E que para que você experimente o poder de Deus e se livre de uma vida religiosa somente de palavras, mas para que você experimente o poder de Deus em você, você precisa de cura de pensamentos. Você vai me entender claramente, porque a palavra é muito simples. Jó capítulo 20, versículo 2. Jó capítulo 20, versículo 2. Está escrito assim: visto que os meus pensamentos me fazem responder. Preste atenção. Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Olha que Jó está trazendo para a gente. O que ele tem de respostas a que a vida está oferecendo, estão nos seus pensamentos. As respostas de Jó estão nos pensamentos. Guarda isso. Abre a tua Bíblia em Salmo 92, 5. Salmo 92, 5. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundo os teus pensamentos. O que o salmista está dizendo aqui para mim e para você? O salmista está dizendo: olha, as obras de Deus são muito grandes e que nós estamos dizendo são poderosas. Aí ele diz assim: epa, peraí, as obras de Deus são poderosas, mas Deus, os teus pensamentos são profundos. O que ele está relacionando? Se eu quero receber a obra poderosa de Deus, eu preciso conhecer os profundos pensamentos de Deus. Vou continuar. A minha vontade era pregar mais sobre cada versículo, mas essa parte não é a parte que eu vou desenvolver mais a ministração. Salmo 94, 11, uma ou duas folhinhas, ou talvez na mesma. Salmo 94, 11, abre aí, por favor. Nós vimos Jó dizendo que os pensamentos fazem ele responder, e ele responde com pressa ao que ele pensa. Ele sempre age apressadamente com aquilo que ele pensa. A Bíblia diz, no Salmo que nós lemos, 92, 5, que as obras do Senhor são grandes, mas para que eu veja, eu preciso conhecer os profundos pensamentos. Agora olha o que diz o Salmo 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são vaidade. O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são vaidade. Agora vou ligar esse texto com Jó. Os meus pensamentos me fazem responder, por isso eu faço rapidamente.
E o Senhor olha para ele e fala assim: ei, isso que te fez responder é vaidade, amigo. Porque os meus pensamentos são mais profundos, para que a minha obra seja poderosa. Vai comigo, Salmo 139, 23. Vamos ler bastante a Bíblia hoje. Quem já está sendo abençoado aqui? Quantos querem ouvir mais? Então vamos lá, hein? Salmo 139, 23. Salmo 139, versículo 23. Olha o salmista dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha que interessante. O salmista está dizendo para Deus: Senhor, dá uma checadinha na minha vida para descobrir o que eu estou sentindo. Mas experimenta quem eu sou para descobrir o que eu penso. Alô? O que o salmista está dizendo? Checa um pouquinho, você vai descobrir o que eu sinto. Mas prova quem eu sou, e o Senhor vai descobrir o que eu penso. Experimenta quem eu sou, e você vai descobrir o que eu penso. Vamos continuar. Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a Bíblia diz que o que você pensa e sente são as coisas ou as forças que te fazem ser algo. Eu imagino que eu sou um derrotado, eu viro um derrotado. Eu imagino que eu sou um vencedor, eu viro um vencedor. Aquilo que você pensa é aquilo que te faz. Por isso o salmista disse no salmo anterior: prova-me. Experimenta quem eu sou, Deus. Tira uma lasquinha minha e o Senhor vai descobrir o que eu penso. Isaías 55, 7. Fica tranquilo que eu vou pregar, irmão, mas vamos ler a Bíblia juntos um pouquinho. Se você já está sendo abençoado, dá mais um glória a Deus. Isaías 55, versículo 7. Olha que interessante. Deixe o ímpio o seu caminho. Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, pois grande é em perdoar. Quem dá um glória a Deus? Aí o que ele diz? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos para outro texto. A vontade de pregar é grande, mas vamos para outro texto. Isaías 65, 2. Isaías 65, 2, por favor. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Vamos lembrar de Jó? Vamos lembrar o texto que nós lemos de Jó? Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Isaías 55 diz: ei, deixa esse pensamento para lá, porque o meu pensamento está mais alto que o teu. E como o meu pensamento está mais alto que o teu, o meu caminho é mais alto que o teu. Ô Jó, acorda. Ao invés de agir rapidamente pelo que você pensa, Jó,
Acorda. Jó, você está seguindo os teus pensamentos, e porque você está seguindo os teus pensamentos, você está seguindo a rebeldia. Ainda que eu esteja estendendo a minha mão para você, você está seguindo o que você pensa, o que você sente, o que você carrega na memória, você está seguindo algo que vai contra a minha vontade, Jó. O que você pensa, Jó, é o que traz resultado para você. Quantos estão aí? Abre Jeremias 4,14. Eu estou gostando, não sei você, mas eu estou aqui, aleluia. Jeremias 4,14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da iniquidade? Jeremias 4,14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus pensamentos da tua iniquidade? Irmão, fala para quem está do teu lado. A iniquidade gera pensamentos. Fala para quem está do teu lado. A rebeldia gera pensamentos. Agora dá um sorriso e fala assim: mas Deus tem um caminho mais alto para nós. Fala para quem está do teu lado: Deus tem pensamentos novos para nós. Quantos dão glória a Deus? Eu vou ter que continuar a leitura aqui. Mateus 9,4. Mateus 9,4. Agora olha que coisa linda. Diz comigo assim: nessa manhã, há poder de Deus para minha família. Diz mais uma vez. Mais uma vez. Nós, todas as igrejas de Novidade de Vida, estão ministrando essa palavra. Não com esses textos que eu estou lendo, porque esses Deus me deu ontem. Mas o seguir da ministração todas. Deus me deu essa palavra já fazem mais de 20 dias. Sobre que nesse mês de novembro, nós estaremos falando das poderosas obras do Senhor. Mas não só em palavras, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que nós estamos ministrando aqui é porque o poder de Deus quer entrar na tua vida para mudar aspectos. Hoje é poder na família. E eu declaro, você que chegou aqui, você vai receber de Deus uma ativação. E coisas satânicas contra a tua casa cairão. Coisas satânicas contra a tua vida cairão. Eu declaro, a revelação que eu tive é: a galinha abriu as asas e trará os pintinhos para debaixo das suas asas. Ai, mas que exemplo esquisito. Pode ser esquisito para você, mas eu declaro, Jesus, como uma galinha, está abrindo o poder dele aqui. E ele vai trazer você debaixo das asas. E os teus inimigos da tua família cairão por terra. Gente aqui que está com o casamento ruim, eu já te aviso, se prepara que vai ficar bom, você vai ficar assustado. Eu declaro também, gente aqui que está com a vida com os filhos ruim, se prepara que você vai perceber que você vai viver um novo tempo. Deus me deu um sonho essa noite. Pessoas que estão vivendo uma vida sexual ridícula, ruim, que dá dó. Eu declaro, já nessa noite você vai ter surpresa. Misericórdia, irmão, vocês não dão nem glória a Deus. Lógico que eu estou falando isso para os casados, amém? Solteiro, se liga, essa noite Deus te queima, meu irmão. Solteiro, aleluia, chegou a minha hora, chegou a hora. Tem fogo de Deus para você agora aqui, irmão. Agora aqui, agora. Ó, tem até fumaça queimando aí, barulhinho. Mateus 9,4. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações?
Nós estamos falando que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. Nós estamos ensinando para você que poder significa habilidade para agir, permissão para agir, direito, força, autoridade. Nós estamos dizendo que nessa manhã Deus vai revelar o poder dele para a tua família. Alguém quer isso? Agora veja que coisa maravilhosa. Jó diz, porque eu penso, logo eu respondo. Aí Jesus vem e fala assim, ei, esse pensamento aí é rebeldia. Esse caminho aí é muito pequenininho, eu tenho algo melhor que isso. Você está comigo? E agora vem, olha o rei da glória, o Senhor da história, o cordeiro que é o sacrifício perfeito, o leão que é o grande conquistador. Por isso que nós cantamos aleluia ao cordeiro e leão. Olha o que ele diz aqui em Mateus 9,4. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, ei, por que você pensa mal no seu coração? O que significa isso? Jesus está aqui hoje, ele olha para você e ele sabe os pensamentos ruins que estão em você. E sabe o que significa isso? Não é que ele vai te acusar, é que ele tem poder para arrancar isso. As pessoas têm medo de deixar Jesus conhecer o que ela está pensando. Irmão, não tenha medo não, ele é maravilhoso. Se ele perceber que tem algo ruim, ele vai se levantar e falar, deixa comigo, eu resolvo hoje. Você quer ver? Abre a tua Bíblia em Mateus 12, por favor. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse, olha que legal, Jesus conhece os pensamentos, ele diz algo, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Declara comigo o poder de Deus na família. Declara comigo, é a hora da minha família. Declara comigo, demônio nenhum vai atrapalhar minha família. Declara comigo, é a hora de Deus na minha família. Declara comigo hoje, os pensamentos de divisão que estão na minha família serão aniquilados. Serão aniquilados. Porque é tempo de Deus na minha família. Alguém dá um glória a Deus. Veja, olha o que está escrito em Mateus 15, 19. Olha o que está escrito em Mateus 15, 19. Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Olha o que Deus está dizendo, ei, esses pensamentos que estão no teu coração, esses sentimentos que estão no teu coração, eles que estão dando substância, eles que estão dando poder para a podridão do inferno. Olha o que diz a palavra do Senhor em Marcos 7, 21. Abre lá, Marcos 7, 21. Porque do interior do coração dos homens, é o mesmo texto, só que numa outra versão. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 3, 20. Só falta mais dois, esse mais um. Para a gente parar a primeira parte e começar a ministrar aqui. Que texto que eu pedi para você? 1 Coríntios 3, 20. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Ouça, querido, o que esse texto está dizendo é que muitas vezes você se acha o cara, super inteligente. Você acha que você está acima de tudo e de todos. Eu? Que isso, pastor? Eu não preciso de cura interior. Eu sou pastor. Você não me conhece. Eu fiz escola bíblica dominical desde pequeno.
Eu já li a Bíblia 10 vezes, pastor. Eu sou PhD em frequentar a igreja. Eu tenho mestrado de banco. Conheço todos. Os quadrados, os redondos, os almofadados. Tenho mestrado, pastor. Quando eu entro numa igreja, eu já saco se 1 hora de culto eu aguento sentado ou não. Depende da cadeira. Há pessoas, porque tem um pouquinho mais de dinheiro, ou tem um pouquinho mais de beleza, ou tem um pouquinho mais de argumentação, começam a se achar. A Bíblia diz: o Senhor conhece teus pensamentos, sábio. São vãos, não serve para nada. Mas olha o que diz a Bíblia em Efésios 2:3. E se você não entendeu até agora, o texto de Efésios vai te explicar o que eu estou dizendo. Enquanto você está abrindo Efésios 2:3, diz comigo assim: o reino de Deus não consiste somente em palavras, ele consiste em poder. E nessa manhã, Deus quer ativar o poder dele para minha família. Mas, se eu permitir que os meus pensamentos continuem me dominando, vou continuar tomando algo tão poderoso, que é a vida de Cristo, e experimentando só palavras. Olha o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e e éramos por natureza filhos de quem? Fala para quem está do teu lado, se você não sabe o que significa isso, quando você segue os teus pensamentos, você se faz filho do diabo. Eu senti um certo... Está escrito. Está escrito que quem fica seguindo os seus próprios achismos é filho da ira. Chegou a hora de você romper com os teus pensamentos. Por quê? Querido, quando nós não enxergamos o reino de Deus, quando nós não enxergamos que o reino de Deus consiste em poder, e consistir em poder significa que ele é fundamentado em poder, ele é formado em poder. Quando nós não enxergamos, por causa dos nossos paradigmas, do nosso jeito de pensar, que o reino de Deus não tem poder, nós limitamos o que Deus tem. Chega de sermos uma igreja somente conceitual, temos que ser uma igreja prática de quem Deus é. Ouça, irmão, ao mesmo tempo que eu tenho que apresentar uma boa postura, boa integridade, boa moral, boa sabedoria, e eu devo, como cristão, me apresentar como uma pessoa ética, uma pessoa coerente, uma pessoa bondosa, eu preciso mostrar ao mundo que o meu Deus é Deus de milagres. Ao mesmo tempo que eu tenho que ser uma pessoa de caráter, de verdade. E ouça, tem muitas pessoas que estão enganadas em seu pensamento. Por quê? Porque a verdade, para muitos, de acordo com o seu pensamento, é relativa, meu irmão. Só que eu tenho ensinado nesse lugar que a verdade é absoluta, não tem ponto de vista. Ela é de uma maneira e está estabelecida dessa. E a verdade é Cristo, é do jeito dele. Ou não adianta você querer dizer que você é verdadeiro, irmão. Você está comigo? Mas muitas vezes os nossos pensamentos, eles nos levam à paternidade do diabo. Os nossos pensamentos nos levam porque eles são vaidade, porque eles são rebeldes, porque eles foram formados em iniquidade. Os nossos pensamentos, eles impedem a grandeza do poder de Deus de se manifestar na nossa vida. Por isso eu disse que hoje é uma manhã de cura interior. Se você quiser, Deus vai arrancar esse pensamento de você hoje. Fala para quem está do teu lado, esse é um tempo que Deus está ministrando na igreja dele e no mundo. Uma igreja que não será mais uma igreja cheia de blá blá blá, mas uma igreja que demonstrará amor, paz,
santidade, poder. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero parar de perder para coisas que estão dentro de mim, irmão. E eu creio num Deus que pode hoje, porque Ele conhece meus pensamentos, arrancar os ruins. Você está comigo? Deixa eu te contar uma história. Preste atenção numa história. Uma mulher entrega a vida a Cristo. Ela vem num culto como esse, e ela percebe que Jesus é a razão da vida dela, e ela entrega a vida a Cristo. E ela vem para a igreja porque ela estava sofrendo no seu casamento, porque o seu marido estava preso em álcool, em vício. Então ela veio ao culto. Ela entrega a vida a Cristo, ela descobre a paz de Cristo, o amor de Cristo. E ela se envolve com Cristo, ela passa pelo caminho profético, ela entende a importância de celebrar a conversão e vem na festa. Daí ela entende a importância de fazer uma aliança com Deus e é batizada nas águas. Aí ela entende a importância de renegar todos os vínculos, fechar todas as portas, e ela vem na experiência com Deus, e ela é ministrada, ela é liberta, os demônios são expulsos. Aí ela entende a importância de se conectar com o corpo, e ela entra numa paternidade, e ela vem, é recebida como membro, e ativamos a paternidade sobre ela, e ela experimenta a atividade, herança, coisas, a paternidade, a herança, ela recebe coisas tremendas, e ela entende que ela precisa aprender mais de Cristo, e ela entra na escola, a vida cristã, e começa a aprender a palavra, e ela começa a ouvir dos pastores, dos mentores, dos ministros, dos discipuladores, que Deus vai mudar a família dela, e ela começa a crer. E ela sempre traz o nome do marido. Deus, muda o meu marido. Deus, altera o meu marido. Deus, salva o meu marido. Linda atitude. Ela vem às 5 horas da manhã, não só no culto da terça-feira a buscar o Senhor, mas ela vem quarta, ela vem quinta, ela vem sexta, ela vem sábado, até domingo ela vem às 6 da manhã. E ela busca Deus. Ela descobre que tem reunião tal, ela quer estar. Ela descobre que tem aquilo, ela está. Ela vem e pede, Deus, sara o meu marido. Mas todas as vezes que ela encontra com o marido, ela pensa, olha o bêbado, olha o traste, olha a coisa ruim que Deus pôs do meu lado. Veja, os pensamentos dela negam todos os atos religiosos que ela está fazendo. A pessoa jejua, a pessoa ora, mas ela marcou com sentimentos, memórias, emoções e realidades que aconteceram, aquela pessoa no seu problema. Todas as vezes que ela vê o marido, ela lembra do bêbado, ela lembra do fracassado, ela lembra do destruído. Ouça, esse pensamento é pensamento gerado na iniquidade. Deus quer te dar pensamentos novos. Você vai olhar para ele caído na sarjeta e você vai enxergar um homem de Deus. Você vai enxergar alguém que Deus vai mudar a história. Você está aí? Porque muitas vezes você não recebe o milagre, porque você não se vê saindo do teu problema. Os teus pensamentos estão te prendendo na iniquidade, na rebeldia, no caos. Ouça, assim como imaginou na sua alma, assim é. Meu irmão, nessa historinha dessa mulher, enquanto ela não vislumbrar um novo homem, enquanto ela não vislumbrar a promessa, ela não vai viver milagres. Ai, pastor, isso é bíblico? Vem comigo. Está lá a Bíblia, Gênesis 12. Deus chama um homem chamado Abraão e fala assim, cara, você vai ser poderoso na terra. Você vai ser tremendo. Deixa tudo e me segue. Fala para quem está do teu lado, acorda, irmão, acorda. Acorda. Eu olhei aqui, tinha gente dormindo. Olhei aqui, tinha gente dormindo. Olhei ali, tinha gente dormindo. Está ruim a pregação? Então eu repreendo todo espírito de sono, de distração da tua vida. Ouça, Deus chama Abraão e fala para ele, você é o cara, eu vou te levantar, você vai ver coisas extraordinárias. Abraão, irmãos, instantaneamente obedece, segue o plano de Deus. Sabe o que Deus disse para Abraão? Nós estamos dizendo o poder de Deus na família, amém ou não? Amém. Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dá glória a Deus. Abraão sai da terra dele, da casa dele, da parentela, e ele segue um plano. Mas querido,
Não funciona. Porque Deus disse que Abraão, o nome dele, que era Abrão, foi mudado para Abraão, e significa Abraão, pai de multidões. Agora você imagina, o pai de multidões estéril. Imagina quando eles estavam no mercadinho, na tenda, na vizinhança, e Sara, ao invés de chamar ele de Abraão, chamava ela Abraão. Todos os vizinhos olhavam e falavam assim, cara, o cara deve ter muito filho, cadê os filhos? Não tinha nenhum. Um dia, Gênesis capítulo 15, depois você lê a Bíblia, irmão. Hoje eu estava tão light, que eu nem trouxe minha Bíblia, estou só no iPad. Gênesis capítulo 15, está escrito que Deus se apresentou para ele e falou assim, ó, não tenha medo. Fala para quem está do teu lado, medo é reflexo de maus pensamentos, influenciados pelo diabo. Deus olha para ele e fala assim, Abraão, não tenha medo, o teu galardão será muito grande. Dá glória a Deus. Mas Abraão fica, imagina, irmão, ele está falando com Deus. E ele fica, não, mas sabe, meu Deus, está falando com Deus, irmão. Tudo bem se fosse o pastor dele, se fosse o sacerdote Melquisedeque. Mas, Melqui, não estou entendendo, cara. Eu tomei o pão, vinho lá, Melqui, mas não rolou. Eu não estou entendendo. Mas era Deus com ele. Ele estava diante de Deus. Ah, Deus, não estou entendendo. Deus, eu não estou entendendo. Deus, cadê a promessa? Aí ele foi lá e pegou o auxiliar dele. Ah, esse cara aqui vai ser meu herdeiro, Damasceno Eliezer. Olha que coisa extraordinária Deus faz. Toma ele pela mão. Vem cá. Tira ele da tenda dele. Vem cá, vamos renovar essa mente. Vamos renovar essa cabecinha que está te prendendo, está te fazendo estéril, rapaz. Você está muito debaixo da mesma tenda. Sai da tua tenda. Sai do lugar que você construiu. Sai das fontes dos teus pensamentos e sentimentos. Sai da tua tenda, Israel. E ele tira Abraão e fala, olha para o céu. Se você puder contar as estrelas, você saberá o número dos teus filhos. Depois você lê o texto, irmão. Naquele mesmo dia rolam umas coisas, rola um milagre, rola outro milagre, e logo nasce Isaac. Fala para quem está do teu lado. Abraão tinha uma promessa, obedeceu direitinho, mas não renovou a mente. Continuou se marcando, e marcando a esposa como estéril. Não conseguia enxergar o filho. Não conseguia enxergar a verdade da Bíblia. Antes dela se manifestar, sempre a marca dos sentimentos e pensamentos. Ouça, quantos de vocês não estão assim? Deus já falou que você vai ser milionário, mas a tua cabeça está de pobre ainda. Quantos de vocês, Deus falou que a tua família ia ser maravilhosa, mas toda hora que você olha para a tua mulher, você fala, ai, essa mulherzinha. Tem que falar, meu Deus, que avião é esse que Deus me deu, Jesus? Turbinado, poderoso, acelerado. Ainda que esteja sem uma asa, irmão, daqui a pouco veio. Profetiza! Tem alguém me entendendo aqui? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? O Espírito Santo falou muito no meu coração nesses dias, preparando essas palavras de poder. Eu fico perguntando, Senhor, por que vem um cara lá do mundo, um cara macumbeiro, detonado, ladrão de banco, se o cara chega na igreja, a gente ora por ele, pum, milagre ali, pum, milagre ali, pum, milagre ali, pum, e daqui a pouco o cara está ungido abrindo uma igreja. Aí tem uns crentes, Deus, misericórdia, o cara está 30 anos na igreja, você ora por ele, joga sal grosso, joga pastor, joga óleo, joga apóstolo nele, joga tudo nele, não muda. Não é que você pede o pastor orar, você pega o pastor e dá uma pastorzada nele. O cara vem para o culto, veja, irmão. Quantos de vocês vêm para o culto carregando um monte de coisa e não cultua? Perde para os pensamentos. Você veio aqui para cultuar Deus e não cultuou. Você veio aqui para receber a palavra e está dormindo. Veja, quem é maior em você, Jesus ou os teus pensamentos, os teus sentimentos?
Ouça, eu creio, nessa manhã haverá cura interior, haverá uma virada de mesa. Ouça, eu não estou culpando o diabo hoje aqui, você está me ouvindo? Pode ter certeza que ele está escondido em algum lugar. Ele sempre está envolvido com os problemas, irmão. Mas você tem liberdade hoje para deletar pensamentos horríveis. A Bíblia chama teus pensamentos de vaidade. A Bíblia chama os teus pensamentos de frutos de iniquidade. A Bíblia chama os teus pensamentos de rebeldia. Você vai ficar com isso para quê, irmão? Ai, pastor, mas os meus pensamentos não são tão ruins assim. Cara, mas se a Bíblia diz que são, prontos, são, e joga fora. Uns 5 falaram é. Se a Bíblia diz que é ruim, pronto, irmão. Não argumenta contra Deus, não há argumento contra Deus, Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. Chegou a hora, irmão, por isso que eu gosto de João Batista. O que prepara o caminho do Senhor, cortou a cabeça fora. Por isso quando disseram de João, falaram, o Filho do Homem está procurando um lugar para reclinar a cabeça. Vai lá e ele entra com os pensamentos dele. Ai, pastor, isso não é bíblico. Tá bom, então vai para 1 Coríntios. Eu não trouxe a Bíblia, mas ela está aqui, amém? Abre a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, está escrito lá, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Dá glória a Deus. De novo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Dá glória a Deus. Mas diz a Bíblia aí, diz a Bíblia. Nenhum dos poderosos desse mundo compreendeu o Senhor, senão não teriam matado. Nenhum dos poderosos desse mundo teria compreendido o Senhor, senão não teriam matado. É isso? Os pensamentos dos poderosos não receberam Ele. Mas a Bíblia diz, no final desse capítulo, pode ver aí, o último versículo está escrito, eu tenho a mente de Cristo. Está escrito aí ou não? Eu tenho a mente de Cristo. O que significa isso? Já era minha, recebi uma nova. Ai, vamos fazer lavagem cerebral hoje na igreja, vão. Tirar toda a sujeira, pôr no tanque. Se tiver aí uma máquina turbinada que lava e seca, vamos arrancar tua cabeça, pôr lá dentro. Muita cândida, vamos pôr avejante, aquele vanish que diz que é bom para tirar mancha. Vai, põe tudo lá e vamos. Você viu que eu estou esperto em lavar roupa, né, irmão? Tecnicamente, não na prática. Ouça, irmão, o que eu vim ministrar aqui hoje, não perde para os teus pensamentos. Veja a historinha que eu te contei. Quantas pessoas aqui não estão assim? Jejuam, clamam, oram, mas todas as vezes que encontram na realidade da sua vida, continuam com as mesmas marcas do que elas eram. Começa a enxergar coisas novas. Porque a realidade é Cristo. E quando Cristo marca uma coisa como nova, pouco importa o que você pensa, ela já está feita, ainda que não tenha manifestado na terra. É muito louco a vida com Deus. É muito louco conhecer Deus, viver com Ele. Então tem que mudar a mente. Não, tem gente aqui que está toda hora pessimista. Você já tem um paradigma de pessimismo. Ai, não vai dar certo, ai, não vão conquistar, ai, não vão isso. E você vem para a igreja e ora e louva, Deus é grande, Deus é maravilhoso, o milagre vai acontecer, mas saiu do ambiente culto. Ai, não vai dar certo, será que como vai ser? Oh, meu Deus do céu, tem dó de mim, está difícil. Deus me deu uma palavra, talvez alguns gostem, talvez outros não. Deus me disse que tem pessoas aqui que já tinham que ter emagrecido, porque Deus está fazendo milagres nela e só não emagrece porque essa pessoa não se enxerga magra. Ela não se enxerga magra. E quanto mais você faz regime, mais você engorda. Você está falando, meu Deus, por que acontece comigo? Os outros emagrecem e eu fico gordinho, gordinha. Balofinho. Pum. Parece ouriço, né? Pum. É porque está aqui preso, irmão. Começa a profetizar a verdade de Deus. Começa a profetizar a verdade de Deus. Se livra desses pensamentos de iniquidade na tua vida. Você está aí. Ai, pastor, mas isso é bíblico? Está escrito. Assim como você imagina na sua alma, pronto, você é. Eu estou chutando balde hoje.
Mas, ô irmão, é a hora. Eu quero poder, o reino de Deus é poder. Se eu estou me fazendo entender alguém, dá um glória a Deus. Veja como as coisas de Deus são práticas. Abre a sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 11. Veja como as coisas de Deus são práticas e se resolvem rápido quando a gente está aberto. Atos 11, versículo 13. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e falou com ele. Veja que legal, o cara está contando que o anjo foi na casa dele e bateu um papo com ele. Por que nunca o anjo vai na minha casa, pastor? Porque o teu pensamento não está aberto, porque tem anjo do teu lado. Porque eu nunca tenho visão. Você nunca tem visão? Você nunca tem visão porque o teu pensamento está te travando, porque você já é alguém tocado por Deus. Ah, porque Deus nunca fala comigo? Não é verdade, Ele fala o tempo todo, Ele está falando nessa manhã. Se você não está ouvindo, é que os teus pensamentos estão fechando os teus ouvidos. Alô? Olha, Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e disse: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Ah, irmão, vai entender Deus. Vai entender Deus. Paulo, vem cá. Paulo, senta ali. Descansa um pouco aqui, sentadinho aqui, ó, nesse andar aqui. Júnior, vem cá. O Júnior vai ser um anjo hoje. Deus fala para o anjo. Vai lá na casa. É Cornélio esse aí, né? Eu não lembro, é Cornélio. Vai lá na casa do Cornélio. Vai lá falar com ele. Vai lá. Um anjo, irmão. Espera aí. Se você está na tua casa e aparece um anjo, tem gente que já levanta a mão. Pode levar, está tudo ali. As joias estão ali em cima. Como você entrou aqui? Pode levar, não bata, não faz mal para as crianças. Me parece que para o Cornélio falar com o anjo, tranquilo. Eu já vi anjo, irmão. Uma vez que o anjo falou comigo, eu quase desmaiei. Tomei um susto, meu amigo. Verdade, irmão. Foi tremendo e terrível. Deus mandou o anjo falar para ele. Olha aqui. O pensamento de Deus é maluco. O anjo falando, fala lá. Ô Cornélio, vai para Jope. E procure um homem chamado Paulo. É Paulo não, é Pedro. Pedro, troquei. Foi mal, hein? Procura o Pedro. Porque ele vai trazer uma palavra para você. Vai mudar a tua família. Irmão, pensa comigo, cabecinha de homem. Por que o anjo já não deu a palavra? Cabecinha de homem. Para que tem que buscar o outro? Anjão, você chegou, solta as asas. O anjo chegou. Cheguei, vai mudar tudo. Yes, receba. É ou não é, irmãos? Como você esperava uma visitação sobrenatural? Não é que quando chegasse o sobrenatural, está pronto. Olha a cabecinha de Deus. Cara, o anjo vem, acho que o anjo encostou numa coluna e falou, ai, eu vim voando, eu estava lá na América do Sul, cuidando dos incas, falando com eles. E eu precisei vir aqui, é o seguinte, você tem que ir para Jope, tá? Você vai para Jope, você procura um tal de Pedro, e quando Pedro pregar para você, a tua casa vai ser salva. Mano, tudo diferente, tudo louco. Você está aí? E o que o cara fez? Bora, tchau anjo, Deus abençoe sua vida. Foi procurar Pedro. O doutor Marcelo está com cara de Pedro hoje. Por favor. Procurou Pedro. Oh, você é o Pedro?
troca uma ideia com ele. Pedro estava cheio de preconceitos. Vamos lá que eu vou contar a história. Vai ali, senta lá os dois, Pedro e Cornélio. Senta aí, assim, fica à vontade, irmão. Não deixa os obreiros ver só, fica à vontade. Irmão, vocês estão aí? Posso continuar pregando? Então abre Atos 11. Eu não ia abrir, mas o negócio aqui está ficando bom. Atos 11, 2. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram. E diziam: você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados, e até tomou refeição com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido. Desde o começo, ele disse: eu estava na cidade de Jope, e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida como um grande lençol, que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas, e parou perto de mim. E eu olhei para dentro daquilo com atenção, e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastavam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. E eu respondi: isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e depois de tudo aquilo, voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar, chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Esses 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo. E todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé. Ele disse: mande alguém a Jope para Simão, para buscar a Simão, que também é chamado Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. Ouça, meu irmão, preste atenção como Deus é maravilhoso. Dá um grito comigo: Deus é maravilhoso. Dá um grito: Deus é poderoso. Dá um grito: Deus manifestará o poder dele na minha família. Volta um pouco o anjo. Se esconde ali no canto um pouco ali. Lembra? Cornélio, o anjo veio voando, deu um rasante. Cara, é o seguinte, você está precisando ouvir uma palavra, a palavra do Pedrão. O Pedrão sabe o que ele vai falar com você. Então levanta e vai para Jope. Só que ele mesmo, agora que eu li o texto, eu vi, ele não foi, ele mandou 3 servos. Tá? Ele não foi, foi os servos. Foram lá, chamaram, trouxeram Pedro. Pedro, cheio de paradigma. Ai, não pare isso, não pare aquilo. Cheio de palavras, sem poder. Deus dá uma visão para Pedro. E trata com a religiosidade de Pedro. Pedro, se eu mandar você comer o bichinho que na lei falou para não comer, come, porque eu sei o que eu estou falando. Você está aí? Pedro tem essa visão, porque senão ele não ia. Os caras iam bater na porta, Pedro ia falar assim: que é Cornélio? Rapaz, é outro povo, é outra raça, estou fora, não me misturo com gentalha. Mas Deus deu uma visão para romper os paradigmas, e lá foi Pedro. Quando Pedro chega, olha o que rola, irmão. Ninguém batizado nas águas, ninguém declara Jesus como Senhor, e o poder do Espírito Santo desce. Fala para quem está do teu lado: o reino de Deus não consiste só em palavras. Poder. 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 Fala para quem está do teu lado: os pensamentos deles estão acima. Irmão, se eu fosse organizar essa pegada, eu já fazia o anjo logo evangelizar, o anjo logo fazer. Mas Deus não estava pensando só em Cornélio, Deus estava pensando em Pedro, Deus estava pensando na igreja, Deus estava pensando no que viria. E Deus vai lá e Ele faz algo extraordinário. Ele toca em Pedro, Ele toca em Cornélio, Ele toca na igreja, Ele acaba com a religiosidade da igreja, porque o reino consiste em poder. Você que está aqui hoje, a tua religiosidade pelos teus pensamentos pode estar impedindo o reino de Deus de crescer nessa terra. Você está aí? Obrigado aos 3.
O que acontece? Fala para quem está do teu lado. Quando o homem obedece, Deus cumpre o que fala. Ele e a casa dele inteirinha são salvos pelo poder de Deus. Ai, não demorou um mês, não, na hora. Na hora. Pedro chegou com a palavra, tudo mudou naquela família. Mas os pensamentos de Deus são muito loucos, irmão. Quantos de vocês aqui, por causa de um sonho, se moveriam? Quantos iriam até Jope? Quantos ouviriam um estranho com uma voz da verdade? Uma voz que nega o que você pensa a vida inteira. Uma voz que negava a tua religião. Cornélio era de outra religião. Cornélio, se você estudar a história dele, ele era pagão. Ele fazia sacrifícios a ídolos. Quantos mudariam de vida só porque Deus te deu uma visão e mandou buscar um homem, o homem veio e pregou? Ouça, querido, nós temos perdido pelos nossos pensamentos, nós temos perdido para os nossos pensamentos, nós temos perdido para os nossos achismos, nós temos perdido. Ouça, é tempo de você abrir os seus pensamentos a Cristo. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele falar, as coisas vão mudar na tua história. Mais um exemplo. Abre comigo a tua Bíblia, por favor. Em Atos ainda, capítulo 15. Eu creio que é 15, deixa eu abrir aqui. É 16, me perdoe. Atos capítulo 16. Outra história de mudança de paradigma. Vou repetir aqui, vou contar um pouquinho aqui, só para você me entender. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos. A Bíblia diz que eles estavam no cárcere interior. Só para você ter uma ideia do que significa cárcere interior, eles estavam no esgoto da prisão. Cárcere interior significa esgoto da prisão. Os cárceres, eles geralmente tinham 3 ou 4 andares. E tudo que tinha de fezes descia para o último andar e ficava ali. E nesse lugar, Paulo e Silas foram presos no tronco, assim. Pé e mão amarrados num tronco, cheio de fezes. O que você faria, irmão? Deus, por que você me abandonou? Deus, porque nada muda? Deus, porque quanto mais eu oro, mais problema aparece. Ah, Deus, depois que eu passei a ser dizimista fiel, só arrumei encrenca. Ah, Deus, está tão difícil. Porque a nossa mente só faz a gente enxergar o problema. Sabe o que o Paulo e Silas fizeram? Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és. Sabe o que tinha do lado dele? Fezes. Sabe o que tinha do lado dele? Cadeias. Então minha alma canta. E sabe como eles estavam? Cheios de chicotadas. Eles tinham apanhado para valer. Eles estavam rasgados, sangrando. E eles deviam estar cantando. Fome de tua presença, sede de tua presença. Eu quero hoje. Eu quero. Quantos nós, irmão, ai, é só a luz acabar. A vida não foi ver meu time jogar. Perdi a novela. Ai, meu Deus. É só ter um problema no serviço. Ai, Deus, eu fui no culto domingo. Por quê? Cadê o problema? Ouça, você está perdendo para os teus pensamentos. Paulo e Silas tomaram pancada, apanharam, receberam tantas coisas horríveis. Estavam no meio das fezes presos. E então minha alma canta a ti, Senhor. Fome de tua presença. Sabe o que aconteceu? Um terremoto na prisão. Alguém falaria, está vendo? Fui cantar, agora vou morrer soterrado. Já disse, quanto mais eu oro, mais problema aparece. Mas sabe o que aconteceu com o terremoto? Todas as prisões foram abertas. Caíram as algemas. E sabe o que diz a Bíblia? Está aqui em Atos capítulo 16, versículo 29. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e tremendo. E prostrou-se diante de Paulo e Silas. Porque todo mundo percebeu que aquele terremoto foi fruto do louvor do homem de Deus. A cadeia inteira estava ouvindo eles cantarem.
A cadeia inteira estava ouvindo o louvor daqueles homens. De repente, todo mundo ficou apavorado. Meu, e agora? E agora? O carcereiro foi lá, o carcereiro devia ter arma, meu irmão. O carcereiro devia ter as suas armas. O carcereiro devia ter alguma coisa para pegar o Paulo e Silas e dar nele. Sabe o que o carcereiro fez? Se prostrou. Você está aí? Aí olha o que diz. O carcereiro pediu luz, entrou correndo no tremo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Fala para quem está do teu lado, quem pregou salvação para ele? Quem pregou? Essa vez não teve anjo, essa vez não teve Pedro. Ninguém pregou bulufas. Mas o poder de Deus na vida daquele homem, porque o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder, fez aquele homem dizer: eu quero isso. E Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos. Quem? Quem? Fala para quem está do teu lado: há poder para a tua casa. Há poder para a tua casa. Há poder para a tua casa. Aí diz a palavra que depois que esse cara quis ser salvo, pregaram a palavra de Deus a ele, a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas de Paulo e Silas e foi batizado. Mas aí você pega o crente aqui, a história da mulher que eu contei, já passou pelo caminho profético, já está na vida cristã, talvez no Ministros que Transformam, vai ser um líder de casa de paz, alguém levantado, e toda hora o marido bêbado, toda hora o marido bêbado. Por que não muda? Porque nós temos prendido as pessoas nos nossos pensamentos. Eu estou me fazendo entender? Fecha teus olhos um pouquinho então. Fecha teus olhos. Quantos hoje, nessa manhã, nesse lugar, precisam de uma renovação dos seus pensamentos? Sabe, querido, eu preguei por muitos anos isso nessa igreja. Eu preguei por muitos anos, eu insisti por muitos anos com a palavra: não vos conformeis com esse século, mas antes transforma pela renovação da sua mente. Porque quando você muda a tua mente, você pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não muda a tua mente, se a tua mente está na vaidade do homem, está na rebeldia, está na força da iniquidade, se a tua mente ela está presa naquilo que você imagina, naquilo que você entende, a tua mente não está indo para os lugares mais altos de Deus. Ouça, você está limitando Deus, e provavelmente o que você está escutando nessa manhã vai ser meras palavras, bonitas, mas meras palavras. Mas Deus quer nos curar hoje. Eu preciso dessa cura. Eu quero ser renovado nos meus pensamentos. Muitas pessoas, quando pensam em cura interior, pensam só em ressentimento e rejeição. Ouça, Deus é muito maior que tudo isso. Deus quer colocar pensamentos novos na tua vida, pensamentos de fé, pensamentos do sobrenatural, pensamentos de transformação, pensamentos de possibilidades em Deus, pensamentos de conquista. Ouça, amado, você precisa ser livre de tudo aquilo que limita a tua vida, limita a tua família. Você precisa entrar numa dimensão nova. Você precisa ter pensamentos de Deus. Você precisa começar a enxergar a tua família como Deus enxerga. Eu não sei se eu me fiz entender, espero que sim. Mas se você ouviu essa palavra, e você quer hoje ser transformado, só o poder de Deus pode fazer isso. Só o poder de Deus pode te levar ao arrependimento. E só o poder de Deus pode trazer santidade. E se você quer ter santidade de pensamentos, você quer que os pensamentos de derrota, os pensamentos de vingança, os pensamentos de ódio, os pensamentos de decepção, você quer que os pensamentos que são frutos da iniquidade, do pecado, da rebeldia, da vaidade do homem saiam da tua vida, e você quer ser renovado na tua forma de pensar. Você quer adquirir a mente de Cristo. Ah, mas eu já tenho, mas você quer mais.
Fique em pé comigo. Diz a palavra em Romanos 12, versículo 2: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Deixa eu ler de novo. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu queria que você que ficou em pé, se levantasse as tuas mãos e pedisse perdão a Deus por todos os pensamentos que estão limitando a tua vida, a tua família, que estão limitando você mesmo, por todo pensamento formado em iniquidade. Perdoa, Deus, porque às vezes nós não conseguimos pensar em soluções, só em problemas. Nós não conseguimos pensar em amor, só em guerra. Nós não conseguimos ter pensamentos de confiança, só desconfiança. Muda-nos, Senhor. Clame, 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 clame. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele. Tuas obras são poderosas, Senhor. Todo pensamento que há em mim, que está limitando a Tua obra na minha família, especial na minha família, tira isso agora. Senhor, se tem alguém aqui marcando o marido com algum rótulo do pecado na vida dele, não está enxergando a Tua vontade, tira isso, Senhor. Se alguém está fazendo isso com a esposa, ou com os filhos, ou com os pais, tira isso do nosso meio, Pai. Uau. Eu declaro o poder de Deus tocando o teu corpo agora. Eu declaro a ondas chegando, a ondas de Deus. Há ondas de Deus aqui, eu vejo isso. Creia, irmão, renova o teu pensamento. Há ondas, é o poder de Deus que vai tocar no teu interior. Eu vejo isso. Eu vejo o poder de Deus tocando vidas aqui. Eu vejo o poder de Deus tocando vidas aqui. Oh! Shekalabako bababachais. Ser trocado, ser transformado. Ser transformado, ser transformado, ser transformado. Oh, rabako bachai tarabakatarabalabalabas. Uau! Há ondas de Deus, há ondas, limpando, renovando, purificando.